ia ser reescrita, não é? Acompanhou isso? Alguém viu isso? Alguém viu isso? É interessante que essa frase tinha sido dita por um certo pastor, acredite. Um pastor, há um tempo atrás, ele disse a mesma coisa, que a gente precisa reescrever a palavra, reescrever a Bíblia, como se a Bíblia precisasse ser adaptada ao nosso bel prazer. Você sabe muito bem isso, nós ensinamos muito bem isso. Eu acho que qualquer igreja séria e qualquer doutrina séria vai ensinar os seus membros que você precisa se adaptar à vontade de Deus e não ele à sua. Se eu quiser que as coisas funcionem na minha vida, eu me alinho à vontade dele, amém? Vou falar a real, não tem mágica. Não tem mágica. As pessoas que não funcionam em suas vidas é porque elas querem que Deus se adapte a elas. É interessante que a gente até ainda canta algumas músicas, né? A gente canta assim que Deus vai estar onde eu estou. Não, não, não. Eu que tenho que estar onde Ele está. A gente precisa começar a mudar um pouco as coisas, porque só vai funcionar, a minha vida só vai funcionar se eu me adequar à vontade de Deus, amém? Então eu quero que você atente um pouco hoje, e eu queria que esses momentos que você vai ouvir essa ministração fizesse diferença na sua vida, e você considerasse e desse muita honra à palavra escrita, a Bíblia. Hoje a gente está num tempo, eu uso a minha Bíblia, eu tenho a Bíblia no tablet. Esse tablet é companheiro de todas as horas, porque eu realmente faço minhas consultas. É uma bênção, né, a gente poder ter a palavra de uma forma tão simples aqui. Mas eu digo a você, você tem que honrar a palavra escrita. Você tem que ter uma Bíblia aí, nem que seja a impressa, né? Carregar mesmo, a gente tem que ter resgatar essas coisas, né? Mas o mais principal é você amar a palavra de Deus. Amar verdadeiramente a palavra de Deus. Honrar a palavra de Deus. Ver o que Deus diz ao seu respeito. A gente gostava de fazer uma confissão no começo dos cultos, né? Muitas vezes a gente pega a Bíblia, levanta e diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, né? E eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, amém? Porque a Bíblia de fato é e sempre será a maior revelação que o homem pode ter, amém? A questão é a seguinte: se eu te fizer uma pergunta esta manhã, eu faço a seguinte pergunta: qual a principal, a primordial, a primeira fonte que Deus fala conosco? O que você me responderia? A palavra. Concorda comigo? Você tem algum problema quanto a essa revelação? Você crê realmente nisso? Você crê que a principal fonte que Deus fala com você é a palavra escrita? E o que nós menos fazemos na nossa vida? Ler a palavra escrita. Se é a maior fonte que Deus nos fala, por que a gente tem um convívio pequeno com essa palavra? Então a gente precisa rever nossos conceitos. O cristão verdadeiro, o cristão raiz, ele é aquele que lê constantemente e lê incansavelmente a palavra. Tem prazer nas letras, nas escrituras. Eu não consigo ler. Compra uma Bíblia letra grande. Tem uma Bíblia para velhinho, né? Que eu já tenho essa Bíblia, tá? Eu me incluo nessa, tá? É a letra gigante, quando você não consegue ver, mas faz alguma coisa. O meu tablet tem a função de você fazer assim, você aumenta a letra, mas a gente não pode ter desculpa, a gente tem que ter o convívio com essa palavra, amém? O apóstolo Paulo, eu quero ler um texto, ele afirmou algo maravilhoso. Primeiro aos Tessalonicenses, eu gosto sempre da versão RA, tá bom? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Ele diz assim, ó: outra razão ainda temos para incessantemente dar graças a Deus, que, tendo vós recebido a palavra que em vós ouvistes, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é
a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, o apóstolo Paulo afirmou que a palavra não é de homens, amém? É uma palavra de Deus. Então, todas as vezes que a gente ouve o pregador falando, por isso que o pregador tem que pregar a palavra e não dar palestras e não ser um coaching, porque ser popular é onde muitos estão incorrendo. É um erro onde muitos estão incorrendo. Eles querem a fama para si. E nós precisamos explanar a palavra. Tem gente que está inventando a palavra, faz interpretação por conta própria. É a palavra. Então, quando você ouvir a palavra, entenda o seguinte, como Paulo falou assim, olha, não é uma palavra inventada por homens. Receba como sendo, acolhe no seu coração como sendo a palavra de Deus. Amém? Por quê, irmãos? Porque essa palavra pode mudar a sua vida. Deus não faz acepção de pessoas, e se você receber a palavra, ou se você deixar ela enxertada no seu coração, praticar, ela vai mudar a sua vida, amém? Então, a palavra não receba como sendo homens, mas receba sendo a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, a Bíblia escrita, eu vou dizer a você, ela é uma autorrevelação de Deus para os homens. Por quê? Porque a Bíblia se revela a si mesmo. E sendo palavras do próprio Deus, que Deus inspirou homens de Deus para escrever, o que acontece? Ela se autorrevela, ela revela a Deus, tá certo? Então, Deus ele pode falar com você de várias maneiras, Deus não é limitado. Deus pode falar ao seu coração, Deus pode falar diretamente, Deus pode falar em sonhos, Deus pode usar um pregador, Deus pode usar teu marido, tua esposa, Deus pode usar até frase para-choque de caminhão. Quando uma pessoa está muito dura, né, no coração, né, você depara com aquela frase, né, no caminhão na sua frente. Deus pode fazer grandes coisas, mas a forma principal que Deus quer falar com você é através da Bíblia. O Espírito Santo fala ao meu coração, fala, pastor, é verdade, mas eu tenho que ter a palavra, eu tenho que aprender, eu tenho que conhecer textos. Eu digo a você que até a unção que a gente gosta tanto, o reteté, o fogo, ele só se mantém pela palavra. Tem pessoas que gostam de fluir nessas questões, mas mal conhecem a palavra. A gente precisa corrigir, amém? Ela foi escrita, a palavra de Deus, a maior profecia, ela foi escrita por seres humanos, porém inspirados por Deus. Texto de Hebreus capítulo 1, verso 1. Diz assim, Hebreus 1:1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelo meio de quem? Por meio de quem? Pelos profetas. Amém? Então, volta lá. No primeiro, repare, Deus, se Ele está falando de muitas vezes, de muitas maneiras, é porque Ele quer ser ouvido. Amém? Está falando de muitas vezes, de muitas maneiras. Aí Ele fala aos pais, pelo meio dos profetas. Então eu quero dizer a você, a inspiração que Deus colocou no coração desses profetas é uma inspiração divina. Essa Bíblia, ela não precisa ser reescrita, né, Will? Ela não precisa ser reescrita. A gente não vai se adaptar. O mundo quer que a Bíblia se adapte a eles, mas ela não precisa ser reescrita. Ela é perfeitamente contemporânea, ela é perfeitamente moderna, até para os dias de hoje. A inspiração, ela é divina, tá certo? Deus inspirou homens, e a gente tem que ter uma tranquilidade no coração, porque muitas vezes as pessoas levantam aquela discussão, não, mas foram homens que escreveram, a Bíblia é imperfeita, a Bíblia pode ter erros, é interpretação. Não, a gente confia, tem uma questão na doutrina e na fé, que a gente confia de que Deus guardou a sua palavra para que ela chegasse a todos os povos, amém? A gente tem que confiar também numa palavrinha que pouca gente conhece, mas chama-se inerrância da palavra de Deus. Ela não erra, a palavra de Deus não erra, e a palavra de Deus em nenhum texto ela vai se contradizer, nenhum texto. É uma questão de interpretação. Você precisa perceber os momentos que a Bíblia está falando.
Muitas vezes o próprio Jesus não está falando com a igreja. Você vai ver em alguns textos, Mateus, por exemplo, ele está falando com os judeus, não é? Então tem algumas instruções que eram para judeus. A Bíblia sempre vai falar com judeus, ou com os gentios, que não são os povos da promessa, ou com a igreja. Sempre esses três povos. Então a gente tem que até perceber por sabedoria textos que são para a igreja. Textos que são para a igreja. Tem textos que não é para você. Tem textos que você vai ver o contexto, mas se você não tomar cuidado, você vai incorrer numa ignorância, ao ponto de, como algumas igrejas incorrem, no sentido ainda de querer sacrificar animal num altar. Acredite, tem igrejas evangélicas que fazem isso. Eles acham que tem que sacrificar ainda, ou vestir roupa de saco, né? Ou jogar terra para o alto, como os judeus. Não tem mais nada a ver, tem uns contextos que estão totalmente fora. Então você precisa perceber. Olha que texto lindo em 2 Pedro 1, 21. Você nunca leu esse texto, você vai ler hoje. 2 Pedro 1, 21. Diz assim, ó: porque nunca jamais qualquer profecia eu quero que você entenda, é a palavra escrita. É a palavra a revelada, que foi escrita, registrada. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nenhum homem forçou isso. Entretanto, homens, quando o texto está em colchetes, que é o caso ali de Santos, quer dizer que em algumas versões não havia essa palavra, alguns originais não havia, entendeu? Quando eles colocam em colchetes, quando você vê na sua Bíblia. Algumas versões tem, mas a gente sabe que são homens santos. Eles falaram da parte de quem? De Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então é isso. Então a gente não pode duvidar, amém? Então as palavras foram escritas, transmitidas para gerações, e Deus cuidou. O seu zelo fez com que essa palavra chegasse até mim e até você. Nós precisamos amar essa palavra. Você ama a palavra de Deus? Aleluia. Então essa palavra foi guardada por Deus para que chegasse até nós. Esse processo de que chegasse a Bíblia até nós, eu quero que você entenda, foi guardado pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16. Esse texto você conhece, que você já ouviu falar. Ele diz assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a palavra é inspirada por Deus. Tudo aquilo que você lê, você precisa ver como uma mensagem de Deus para você. Um dia nós vamos fazer um estudo aqui sobre como ler o Velho Testamento. Seria um absurdo falar que a gente não pode mais ler o Velho Testamento ou o Antigo Testamento. Por que é um absurdo? Porque nós que entendemos a fé e estamos na nova aliança, a gente consegue ler o Antigo Testamento com os olhos da nova aliança ou do Novo Testamento. É importante demais, é importante, isso enriquece a sua vida e assim por diante. Mas ao mesmo tempo você vai ter uns cuidados de saber que algumas coisas já foram atualizadas, tá certo? Por exemplo, quando o salmista diz assim, ó, a gente precisa ler o Velho com os olhos do Novo. O Antigo Testamento com os olhos da nova aliança. Quando o salmista diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... É um texto maravilhoso que Davi usou, maravilhoso, mas não tem mais nada a ver conosco na nova aliança. Por que não, pastor? Porque eu não preciso esperar pela manhã para que a alegria venha. A alegria, ela está em mim o tempo todo. Então se eu cantasse, se eu fosse cantar, ó, eu choro pode até durar uma noite, mas a alegria continua dentro de mim. Eu posso chorar, não quer dizer que eu não vou me entristecer, eu posso até chorar, mas não é que a alegria só vai vir depois do choro. Essa era uma visão da antiga aliança, eles não tinham o Espírito Santo. A gente vai cantar hoje, a gente canta uma música famosa, Tu és minha morada. Não,
Está errado. Antigamente, Deus era a morada. O templo era a figura da morada de Deus. As pessoas iam até a morada. Nova aliança, eu sou morada. Como eu falei daquela música, Deus não está onde eu estou. Eu tenho que estar onde Deus está. É diferente. A gente pega uma outra pegada, é uma outra visão, não é? Tinha uma canção antigamente que a gente cantava: ó, leva-me à sala do trono. Deus não leva à sala do trono. O véu foi rasgado de cima a baixo, e a Bíblia diz em Hebreus que você deve entrar com ousadia no Santo dos Santos, porque o caminho foi liberado para você, amém? Então a gente precisa ler as questões da velha aliança já com o novo. Quando eu rezo o Pai Nosso, brincadeira, quando eu oro o Pai Nosso, o que acontece? Venha a nós o teu reino. O reino já veio, o reino já está em mim. A Bíblia diz que o reino já está em mim. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Eu já vivo o reino de Deus, amém? Então a gente precisa perceber. Na velha aliança falava-se de inimigos. O Salmo 23, Davi tinha inimigos. Na nova aliança, você vai pasmar, mas a gente não pode ter inimigo. Eu não posso nem nutrir um sentimento de inimizade com pessoas, mas a Bíblia fala até para eu orar por inimigos. Eu não posso ter uma animosidade. Eu não posso cantar sabor de mel, amém? Porque o sabor de mel é um revanchismo. Meu Deus, não sei se vai dar problema aí. A gente está no YouTube? Lamento muito. Eu gosto de ficar livre. Depois eles vão sair presos daqui. Revanchismo não é bíblico, muito menos neotestamentário. Então a gente precisa tomar cuidado. A gente está numa outra pegada, amém? Pastor, isso faz diferença? Total. Total diferença. Você vive numa frequência muito maior, uma frequência maior. Novo Testamento, a nova aliança, é coisas novas. Eu saí do velho, eu não estou mais no velho. Meu Deus do céu. A antiga aliança era mérito, merecimento. Nova aliança é graça. Eu poderia parar só nisso para falar, mas a gente precisa seguir aqui, tá bom? Vamos falando sobre a profecia da palavra. A palavra de Deus é verdadeira. É verdadeira, amém? A gente diz assim que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas é errado falar que ela contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Ela tem todos os escritos e os manuscritos, mas ela é a própria palavra de Deus. Você vai ver muitos detalhes históricos. A gente precisa voltar a estudar arqueologia, geografia bíblica. É lindo, é maravilhoso, não é? A gente precisa voltar a algumas bases que o povo está esquecendo, tá certo? Então, muitas questões foram confirmadas. Existem autores maravilhosos, inclusive contemporâneos, não é? Que falam da veracidade. Alguém já ouviu falar aqui em Flávio Joséfo? Flávio Joséfo é um escritor que ele teve num contexto judaico, não é? Aliás, ele é judeu. Então ele escreve muitas coisas. Ele fala de contextos históricos. Ele fala da Bíblia sendo confirmada, não é? Por pessoas. É algo maravilhoso. E nem cristão ele é, né? É algo maravilhoso. Então a gente precisa voltar a algumas bases. Registros bíblicos, pastor, são confiáveis? Totalmente. Você pode confiar. O que a Bíblia disse que existiu, existiu. Você acredita? Ai, Jesus, dá vontade de mandar desligar isso aí. Não posso falar, tem que segurar aqui. Uma certa oportunidade, eu comecei a estudar teologia numa instituição famosíssima. E eu parei no meio do caminho, não por força de vontade, é porque eu tinha muitos conflitos. Porque a fé é algo maravilhoso e você não pode voltar atrás. E os professores, muitas vezes, eles começaram a questionar alguns relatos bíblicos. E eles falam assim: você já leu sobre os 300 de Gideão? Quem lembra da passagem dos 300 de Gideão? Tinha mais, não é? Mas os 300 foram escolhidos. Sim,
Foi feita uma grande peneira para ver quem eram os homens de Deus, sobre se curvar, né, para beber água, ficar atento com a sua lança e assim por diante. E os professores chegaram a falar que geograficamente seria impossível de colocar tantas pessoas naquele lugar. Então a Bíblia provavelmente estaria enganada, equivocada. Você acredita? Eu tive que ouvir algumas coisas. Eu ouvi inclusive outros teólogos falando sobre a multiplicação dos pães e peixes. Eles diziam assim, não foi bem daquele jeito. Aquilo lá teve, na verdade as pessoas trouxeram e comunicaram e trouxeram mais e quebraram o pão e partiram o peixe e acabou servindo todo mundo, mas não houve milagre nenhum ali. E eles me afrontaram ainda dizendo que a passagem sobre o mar Vermelho, quando o Egito saindo do faraó, eu preguei há poucos dias aqui, na verdade era uma maré baixíssima, onde eles passaram, mas realmente molharam os tornozelos. Eu falei, a Bíblia não diz isso, porque a Bíblia diz que eles passaram a pés secos. Então eu creio no relato bíblico, eu não sei se você crê. Se Deus falou que a mula falou, eu creio que a mula falou. Eu não tenho a menor dificuldade com isso. Eu creio plenamente na Bíblia. Amém? Eu não preciso de nenhuma comprovação teológica ou qualquer artefato mirabolante para eu crer na palavra. E você deve crer nela também, porque ela traz toda a verdade, e aquilo que está escrito nela é porque realmente aconteceu. Amém? Então os fatos históricos, profetizados, tudo o cuidado de Deus, te mostrando que a palavra seria revelada. E quando a gente fala da palavra, a gente precisa lembrar de Jesus, porque Jesus, ele é chamado também do verbo da vida, o verbo divino, o verbo de Deus, amém? A palavra que foi revelada, amém, queridos? Você vai ver em todo o Antigo Testamento, os profetas falando de Jesus, falando das profecias. Que coisa linda! Você sabe o que é profeta maior e profeta menor? Você já ouviu falar sobre isso? O profeta maior, ele tinha 1,95 m e os menores tinham 1,40 m. Eles eram, não é isso não, né? Claro que não. Os profetas maiores não é que eram melhores, é porque eles revelaram a maior parte, a profecia maior. Por exemplo, o profeta maior Isaías, Jeremias, você vai ver Daniel não era profeta, ele foi muitas vezes, né, usado como profeta, mas eu quero dizer assim, as profecias maiores, maior relevância e maior quantidade. Tem profetas que revelaram só uma pequena parte, mas são profundos. Isaías, por exemplo, ele fala, o profeta maior Isaías, ele fala, por exemplo, sobre Isaías 53, onde ele faz uma descrição pormenorizada. Concorda comigo? Quando você lê Isaías 53, você fala assim, meu Deus, só faltou ele usar o nome Yeshua, Jesus, porque ele fala como se Deus, e Deus de fato deu a visão, porque ele pôde ver. Repare, Isaías, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Não é algo incrível, maravilhoso? E ele escrevendo daquela forma, do Salvador que viria. Meu Deus, que maravilhoso! Você percebe? Isso é lindo. Você tem que amar a palavra, você tem que ter uma relação de amor com a palavra de Deus. Quando você lê a palavra e mergulhar, ninguém vai te enrolar mais, ninguém vai te contar historinhas. Você fala assim, opa, o relato bíblico não diz isso não. Por que você está inventando isso? Pastores adaptam, líderes tentam adaptar a palavra para poder endossar o seu discurso. Discurso errado, eles não têm base bíblica, eles começam a inventar, traz palavra fora de contexto. Tem que pregar a palavra. Eu creio na palavra. Você crê na palavra? Você crê no relato bíblico? Relato bíblico é maravilhoso, amém, gente? Tem um texto em Miqueias, não é Mickey, tá? E nem Miquelina, é Miqueias capítulo 5, verso 12, profeta menor. Você nunca leu esse texto, vou ler para você aqui. Olha, ele diz assim, ó, e tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá
o que há de reinar sobre Israel. Está falando sobre Jesus. Que coisa linda. E ele diz assim, ó, e cujas origens são de tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele está falando de uma revelação de alguém que nasceria, mas ao mesmo tempo é eterno. Eu pergunto a você, o profeta tinha que... Nossa, meu Deus, pensa comigo. Ou ele era inspirado verdadeiramente, ou ele tinha cheirado alguma coisa, concorda comigo? Para escrever um troço desse, pensa comigo. Ele fala, Deus o inspirou, ele começa a escrever, ele fala, de ti sairá. Ele fala de Belém, onde nasceu, de ti sairá. Aí ele não saberia escrever, mas ele fala assim, alguém. Ele fala de alguém, ó. Alguém que vai reinar sobre Israel. O Espírito revelou. Mas ele fala assim, é alguém que é eterno, que é antigo. Outras versões diz que é um governante cuja vinda é antiga, se referindo a algo que transcende os tempos, algo de eternidade. Está entendendo? Está entendendo? Algo maravilhoso, né? Então, é algo tremendo. A Bíblia ela vai começar a apontar para essas coisas. E ele fala, outros profetas vão falar, Jesus seria, e ele é o filho de Davi. Por que filho de Davi? Linhagem do rei Davi. Você vai ver, é só acompanhar, de ti, da linhagem de Davi, nasceu o mestre, amém? Tinha que vir pela forma que todo ser humano nasce, pelo ventre de mulher, pela madre. Porém, não seria uma semente humana, não seria um espermatozoide que conceberia o óvulo de Maria, não. Seria o quê? Uma semente divina do Espírito Santo, amém? Jesus nasceu da forma que todo ser humano nasce, que é a forma de madre, tinha que vir por Maria, por um ser humano, todo ser humano, para entrar legalmente nesse mundo, você nasceu de uma mãe, amém? Agora, não semente humana, não de um homem, mas uma semente divina. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então você vai ver que todos os textos, grande parte deles vão falar de profecias e outros, muitos deles vão falar da vinda do Messias, de Jesus. E isso, eu não sei se você percebe, em todos os contextos da história, pessoas foram privilegiadas. Mas nós fomos privilegiados porque nesse tempo nós já tivemos a revelação de Jesus. Jesus nasceu e Jesus é contemporâneo. Ele já nasceu, morreu, ressuscitou, amém? E ele já te salvou. Jesus não é mais uma profecia que iria acontecer, ou irá acontecer, ele já aconteceu, amém, queridos? Então, eu posso dizer a você, para escrever um troço desse, tinha que ser muito inspirado, tinha que ser da parte de Deus, amém? Eu quero dizer a você ainda que essa profecia, essa palavra que nós lemos, ela é poderosa em todos os sentidos, para te dar, para completar você, para te fazer viver tudo aquilo que você não viveu, amém? A palavra de Deus, o texto de Hebreus, que a gente vai ler agora, Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva, ela não é uma palavra escrita morta, diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e, que coisa linda, né, Duda? Ela é viva e funciona. Não é uma palavra morta. Ela é viva e eficaz. Ela funciona. E ela diz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 legumes, não é isso? E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Que coisa linda. É a expressão, é a palavra viva de Deus. Quando você lê, irmãos, quando você lê a palavra escrita, quando você tem aquele amor de falar assim, ei, eu vou deixar esse meu celular, vou desligar o Instagram, vou desligar tudo,
jogar no lixo um pouquinho, não é isso? Põe lá no chão, joga no lixo, faz alguma coisa aí, não é? Deixa longe de você. Vou mergulhar agora na palavra. Aí a gente vai começar a ouvir Deus falando com a gente, Deus ministrando coisas no nosso coração. É impressionante como essa cultura de crente raiz, não é meu, não vai pegar para você não. Eu tô brincando, vou pegar. Eu só deixei longe para. O Xiaomi, esse aqui é o Pro, é o 10 Pro, 256 GB, bom, viu? Coisa boa. É melhor que iPhone e é mais barato. Tô brincando com vocês. A palavra de Deus, ela tem o poder para completar na minha vida e na sua tudo que Deus quer fazer. Repare, é como se Deus estivesse falando eternamente com você, constantemente com você, perenemente com você, todo o tempo. Agora eu pergunto, quanto tempo você dedica à palavra? Posso falar um negócio para você? Eu acho que a gente tem que deixar um pouco, repare, os textos coloridos, o texto aqui, a gente tem que voltar um pouco para os textos impressos. Além de ser mais agradável para a vista, né, a gente se livra de distração. Aí fala, não pastor, eu tenho a Bíblia aqui. Tá, quantas vezes você já leu a Bíblia? A gente não consegue. Então a palavra de Deus, ela não é um escrito morto, é um escrito vivo. O Deus dessa palavra é o Deus que quer prosperar você, é o Deus que quer te curar, é o Deus que quer te salvar, é o Deus que quer te erguer, amém? Glória a Deus. Eu quero dizer a você, a palavra de Deus não é uma força aleatória, não é uma força que a gente usa quando precisa, não é um amuleto que a gente pode se valer na hora que a gente precisa, mas a gente precisa tê-lo todo o tempo. Em todo o tempo tem que estar na nossa vida, em todo o tempo a gente tem que declarar a palavra. Pastor, as coisas não estão funcionando. Como não está funcionando? Você sabe o que Deus está fazendo? Pastor, mas Deus não muda fulano. O que eu posso fazer se a pessoa não quer ser mudada? Mude você. Mude, transforme-se você. Aproveita esse problema que você está vivendo para ter um relacionamento de amor com Deus, para amá-lo intensamente. Olha o que diz esse texto de Isaías, você conhece, 55:11. Isaías 55:11 diz assim: assim será a minha palavra, porque Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Tudo que você falar não vai ser em vão, mas vai funcionar. Aquilo que você plantar na palavra, aquilo que você chamar para a sua vida. Agora eu vou pegar pesado com você um pouquinho aí. Segura aí, está sentado? Se coisas não funcionam na sua vida, é porque você não tem um relacionamento bom com a palavra de Deus. Vou falar de novo para te ofender. Depois a terceira vez vai cair mais docinho no coração. Se alguma coisa não está funcionando na sua vida, é porque você não tem um relacionamento bom com a palavra de Deus. Vou falar de novo. Se alguma coisa está zoada, trucada na sua vida, é porque você não está amando direito a palavra e não está cumprindo o que ela diz. Se você amar, pegar e fazer com que isso comece a ser misturado na sua vida, a sua vida vai ser transformada. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Se eu a amo, se eu não fizer, como o Tiago nos alerta, né? Não ser apenas ouvintes, mas praticantes, ela vai fazer o efeito na minha vida. Ela vai fazer o efeito na minha vida. Amém? Quer mudar qualquer área da sua vida? Chama na palavra. Senhor, a tua palavra diz isso. Eu vou ser cabeça, não cauda. Vou andar em saúde, o Senhor vai me prosperar. O Senhor enviou, diz o Salmo 107, o Senhor enviou a sua palavra e me curou, e me livrou de tudo que é mortal. Eu posso levantar a mão e falar assim: o Senhor me cura, me livra de tudo que é mortal. Vai funcionar, tem que funcionar, é assim que funciona, amém? Então a Bíblia, irmãos, ela é única, é incomparável. Ela é não
Como eu disse, aquela senhora que falou que a Bíblia precisa ser reescrita, ela precisava lembrar que a Bíblia foi o livro que mais foi impresso, é o livro mais conhecido em todo o mundo, é o livro que mais existe no mundo, apesar de algumas culturas a detestarem e querer até queimar, destruir. Mas eu quero dizer, a Bíblia é o livro que mais existe, é o livro que mais foi impresso. A Bíblia é única, incomparável. Eu quero dizer a você, por mais que nós tenhamos uma cultura de ler bons livros, nunca deixe de ler a palavra. Ainda que você leia bons livros, tenha sempre a palavra como a sua fonte. Nenhum livro pode substituir a palavra. Tem uma cultura errada, a gente precisa corrigir, nenhum livro substitui palavra. Pessoas falam, não, mas eu estou lendo tal livro, leio tantos livros por ano. E a Bíblia? Porque a Bíblia, ela é a forma. Todo mundo que escrever, e você crê, tem que escrever de acordo com os padrões, com a régua, com os limites da palavra. Amém? Então, não vamos deixar de ler a palavra. Glória a Deus. Mateus 5,18. Mateus 5,18. Mateus 5,18. Diz assim, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Você crê nessa palavra? É assim que é. É assim que é. É assim que será. Eu quero dizer a você também, você precisa dispor o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Dispor o coração é preparar o coração como uma terra boa. Porque quando eu preparo como uma terra boa, eu falo assim, Senhor, eu vou abrir mão das minhas defesas e quero te ouvir, quero que o Senhor ministre no meu coração. A gente coloca o nosso coração ensinável para receber, amém? Porque se eu estiver orgulhoso e cheio de reservas, cheio de proteções, a palavra não vai fazer efeito. Por isso que a gente insiste, o pregador tem que pregar não a sua vontade, mas a palavra. O que a palavra diz? E se você entender que é uma palavra vinda de Deus e não de homens, e ela está te instruindo para fazer alguma coisa, faça. Porque as escrituras, elas vão transformar a sua vida uma vez que você as pratique, amém? Então, aprenda a ouvir a palavra. E a ouvir a palavra de que forma? Com o coração preparado. O seu coração é uma terra boa? O seu coração é uma terra boa? Repare só, nós vamos chegar no céu. Nós vamos chegar um dia no céu. Agora você imagina Deus falando conosco? Filho, você está aqui, está tudo bem. Eu só estou brincando aqui, eu estou só fazendo uma brincadeira com você, mas ela tem um fundo de verdade. Imagina, eu não sei se vai ser assim, mas imagina Deus falando com você. Você, parabéns, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. E lá dentro, na eternidade, você tendo uma parte com Jesus. E talvez você fale, Senhor Jesus, por que, ou Deus, ou Espírito Santo, é um só, por que as coisas não mudaram na minha vida nessa área? Por que algumas coisas ficaram o tempo todo me acompanhando e me machucaram? Eu acho que Deus vai responder assim, filho, muitas coisas eu quis fazer na sua vida, mas eu não encontrei espaço no seu coração. Porque a minha palavra estava funcionando para todos que queriam, mas você sempre teve uma resistência no seu coração, sempre teve uma proteção, sempre teve um sofisma, e a palavra não pôde funcionar. Eu pergunto a você, é normal uma pessoa se converter, depois de 10 anos continuar com vícios? É normal uma pessoa se converter, depois de 10 anos ela continuar triste, amargurada? É normal depois de 10 anos uma pessoa que se diz convertida não conseguir ter alegria no coração? A gente precisa entender, a palavra ela funciona. E se algo não está funcionando, eu preciso olhar para dentro de mim e falar assim, opa, o problema não é com a palavra, é comigo. Aí eu pergunto, será que Deus quer consertar verdadeiramente áreas da nossa vida? Eu tenho convicção que sim. Mas Ele precisa encontrar espaço no seu coração.
Eu sempre oro a Deus e falo assim: Senhor, eu estou sendo empecilho para o Senhor mudar alguma coisa na minha vida? Porque eu não quero ser empecilho, porque a palavra funciona. Agora eu pergunto, será que eu vou deixar ela funcionar na minha vida? Quero dizer a você também que a Bíblia é luz para o seu caminho. A palavra de Deus é luz para o seu caminho. Posso te ofender de novo? Você sabe que eu estou brincando, não vou ofender você, né? Alguns pregadores usavam muito essa frase, que a palavra nos ofende, né? Vamos falar a verdade, quem já ficou ofendido por uma palavra bíblica? Levanta a mão. Você não está entendendo. Vou falar diferente, você vai entender agora. Quem já foi confrontado terrivelmente pela palavra? Você fala assim, nossa. Você faz assim, ai, até doeu. Não é? Porque a palavra confronta, você vê o quão fora você está de um caminho. E por muitas vezes parece até ser uma ofensa, porque a palavra, ela nos mostra um padrão de Deus e muitas vezes como você está longe. Eu lembro de uma irmã que passou mal na alma, ela chorou e eu a vi chorando, porque numa certa vez ela ouviu um pregador lendo aquele texto: não faleis mal uns dos outros. Só isso. Ela olhou, começou a chorar. Chorava compulsivamente, porque ela tinha uma prática de falar mal das pessoas. Então a palavra, ela sempre vai nos confrontar, mas para o bem. A palavra não é para condenar você. Olha que bênção, a palavra vem para nos salvar. Amém? Ele está presente para nos salvar. Ele quer sempre modificar a minha vida e a sua. Olha que coisa maravilhosa. Quer mudar você. Quer mudar você. Então eu pergunto, a palavra pode fazer? Pode. Então abra o seu coração. Amém? Agora o que eu vou falar para você, mais uma ofensa que eu ia dizer a você. Salmo 119, 105, ele diz assim que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. Concorda que a palavra vai iluminar seus caminhos? Então segura essa aí. Se você está errando, é porque a palavra não está te iluminando. Pastor, mas no mundo tereis aflição. Não de Deus. Deus não vai ficar te afligindo. Deus não vai brincar com você e falar assim: não, eu vou fazer dar errado na vida dele. Não. Se a palavra te ilumina, você vai acertar seus caminhos. Bem-aventurado, diz Lucas 11, 28, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Guardar no seu coração, amém? Vamos continuar um pouquinho mais, está acabando o meu tempo. Jesus é a derradeira, a última revelação da palavra de Deus. Jesus é a derradeira revelação da palavra de Deus. A Bíblia, ela é chamada de palavra de Deus, mas como eu disse, ela também ela é o verbo de Deus, o verbo vivo. Eu um dia preguei aqui sobre Logos e Rema, você lembra? Falando do Logos, o Logos sendo a palavra escrita, revelada, o Rema como a palavra viva que Deus coloca no seu coração. Mas um segura o outro, um mantém o outro. Mas quando a gente fala de Jesus, Jesus é a revelação de Deus. Jesus é chamado da palavra, o verbo vivo, como eu te disse. Então, como Deus nos fala hoje? Pela palavra e pelo Filho, amém? Hebreus capítulo 1, verso 1, eu tinha lido um pedacinho desse texto, vou ler até o verso 2 hoje. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, verso 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, amém? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus fala hoje através do Filho, ou seja, Deus deixou Cristo como sendo o verbo, a revelação. Jesus é o verbo de Deus, amém? Glória a Deus. Eu quero dizer a você
que essa figura de Cristo, ela tem uma relação tão linda com a palavra de Deus, com a profecia de Deus. Porque certa vez questionado, Jesus, ele disse assim: olha, eu não vim revogar a lei, pelo contrário, eu vim cumprir a lei, não é? As pessoas falavam assim: você está desprezando os escritos? De forma nenhuma. Você vê que Jesus muitas vezes, diante dos doutores da lei, ele pegava o livro e lia o que já era revelado para eles. Quantos sabem que a Bíblia não existia no tempo de Jesus? Não existia. O que tinha era o quê? O Pentateuco, o Velho Testamento, alguns livros. Tinha também os Salmos, tinha os profetas. Ele faz muita revelação, faz muita menção sobre isso. Não é? Jesus certa vez leu sobre si mesmo, não é? Diante dos escribas, diante dos doutores da lei. E é algo interessante, algo maravilhoso, não é? Ele entendendo e honrando a palavra. Então Jesus tem uma relação muito grande com a palavra. Quem ama aqui Jesus? Quem ama Jesus verdadeiramente? Então eu quero que você entenda isso, receba como revelação do seu coração. Se você ama Jesus, você precisa guardar a palavra dele. Jesus, ele disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E ele continua: e eu também o amarei, e me revelarei, me manifestarei a ele. A relação de Jesus e a palavra é tão poderosa que você não pode falar que você ama Jesus se você não amar a palavra. Segura aí a terceira ofensa, vou te ofender 3 vezes hoje, vamos lá. Se você diz que ama Jesus e não ama a palavra, você é mentiroso. Porque a revelação da palavra, ela tudo tem a ver com Jesus. E está intrinsecamente, intimamente ligado. Jesus é a palavra. E quando você começa a ler a palavra de uma forma linda, poderosa, o prazer das folhas virando, aquele cheiro da tinta, e você tem aquele prazer: Senhor, não quero mais sair daqui. Você vai começar a ouvir Jesus falando com você, o próprio Jesus. Mas qual o problema da nossa geração hoje? A gente quer ouvir, sentir um arrepio no umbigo e nas costas, sentir alguma coisa. Deus está presente, né? A gente quer sentir isso. Ou a gente quer ver o profeta falando: eis que te digo, varão valoroso, tem sabor de mel, né? A gente quer ouvir coisas assim, porque eu acho que a gente pula o nosso esforço. Tem gente que, eu creio que é uma geração, a nossa geração, convenhamos, irmãos, é uma geração preguiçosa. É uma geração que gosta de ouvir as mensagens. Não é errado ouvir mensagem, mas eu pergunto: onde que a gente interage com Deus? É no amor à palavra, da leitura. Você está entendendo isso? Nós precisamos resgatar. Resgate isso na sua vida. Compra uma Bíblia de papel. Tem aquele prazer de riscar. Compra um marca-texto para você marcar o texto nas folhas. Que coisa linda. Compra uma Bíblia de estudo. Não sei se você tem prazer ainda nessas coisas, mas são coisas tão maravilhosas. Então você precisa entender: Jesus e a palavra são um. Se você ama Jesus, precisa necessariamente amar a palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar? Vamos terminar? Glória a Deus. Eu quero que você perceba a profecia. Quando a gente fala da palavra profecia, pastor, não tem a ver com o mover de um profeta ou de um homem, uma mulher de Deus. Tem. Muitas vezes você vai ser levantado para trazer o quê? Uma palavra profética. Não é? A gente fala sobre revelação, palavra de revelação, palavra de conhecimento. Essas coisas são funcionais e são verdadeiras no corpo de Cristo. Amém? Você vai ver toda a doutrina disso lá em 1 Coríntios 12. Agora, o que eu quero frisar nesse final dessa mensagem é que nenhuma palavra ela vai se contrapor à palavra escrita. Nenhum profeta pode falar em nome de Deus ou inspirado por Deus algo que contraria a palavra.
Pastor, você poderia explicar um pouquinho melhor? Posso? 1 Coríntios 14, de 1 a 3. 1 aos Coríntios 14, de 1 a 3. Diz assim, ó: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito e em espírito fala mistérios. Mas, repare o verso 3, mas o que profetiza fala aos homens. Aí ele fala, edificando, exortando e consolando. Eu queria te mostrar isso, só para nesse final dessa mensagem. Esta é um caráter tríplice da profecia que vem. Tanto a escrita como a inspirada. Não é que a escrita não é inspirada, eu digo a inspiração de um profeta. Se o Espírito Santo levantar o Will para trazer uma palavra para a igreja aqui, ele vai trazer a profecia de que maneira? Tem que ter esse caráter, ou para edificar, ou para exortar, ou para consolar. Ele nunca vai poder trazer uma palavra, eis que te digo, varão valoroso, tem sabor de mel, mas hoje vai cair no leito da enfermidade, porque Deus vai te ensinar. Isso não é bíblico. Eis que te digo, essa semana vai se abrir uma porta e Deus vai... Isso não é exortação, não é edificação, não é consolo. Eis que te digo, aquela varoa não é para você, varão, tem outra melhor. Jesus virou Santo Antônio casamenteiro. As pessoas estão confundindo. A palavra profética, ela tem que ter esse aspecto. Trazer exortação para a igreja. Exortação não é expor pecado. Não é expor erro de pessoas. Ela tem que trazer edificação, edificar a sua vida. E ela tem que trazer um consolo. Pode ser que traga um consolo para um momento que você esteja vivendo. Amém ou é de nós? Então, a palavra, ela nunca vai se contrapor à palavra escrita. Quem entendeu o que o pastor falou? Significa que, quando Deus quiser falar ao seu coração, repare, pastor, eu estou num dilema, eu estou precisando tomar algumas decisões na minha vida, sobre casamento, sobre vida, sobre emprego, sobre pessoa, sobre ministério, sobre um chamado. Como que você vai perceber a vontade de Deus? Não é buscando um profeta, mas você precisa buscar a vontade de Deus mergulhado na palavra. Por isso que os momentos de ler a palavra e meditar na palavra tem que ser regados com oração. Você lendo a vontade, Senhor, fala comigo, fala ao meu coração, ô Espírito Santo. E quando você lê, o Espírito Santo começa a regar aquela palavra e começa a falar no seu coração. Depois de mais ou menos uns 430 dias, estou brincando com você, mas não é micro-ondas, viu? Porque as pessoas querem que Deus fala rapidinho. Entrou no quarto, orou 5 minutos, Deus fala, não é assim não. Busca a vontade, busca em amor, deixa Ele falar o seu coração. Quando depois de vários dias, meses, Ele começar a revelar a palavra no seu coração, é isso que acontece. A primeira pessoa que Deus vai revelar a vontade é para você mesmo. Por isso que um profeta não pode revelar a vontade de Deus para a sua vida. Uma vez eu estava dando aula no Rema, e uma moça se levantou no final e falou, posso orar pelo senhor? Eu falei, pode, fica à vontade. Orou por mim. Ela disse assim, o Senhor me revelou o seguinte. Essas frases são legais, né? Que a pessoa entenda, irmãos, não é que não funciona, mas é um modus operandi da igreja antiga. O Senhor me revelou. É já para trazer um temor no seu coração. Ele falou assim, você está com sérios problemas no seu casamento, mas Deus vai restaurar a tua vida. Outra coisa, você está com sérios problemas financeiros, mas Deus vai te honrar. Outra coisa, Deus vai te levar para os Estados Unidos. Aí deixei ela falar. Aí ela falou, irmã, me perdoa, mas
Eu vivo muito bem com a minha esposa, estamos vivendo os nossos melhores dias, tem sido cada vez melhor. Desculpa, não tenho vivido problemas com a minha esposa. Meu casamento não está em crise. O segundo ponto que a irmã falou, eu não estou com problema financeiro, pelo contrário, Deus está me suprindo e está cada vez melhor. Agora esse negócio de ir para os Estados Unidos eu gostei, viu? Recebo, viu? Ela ficou meio chateada. Aí o que o profeta da profetada faz? Eu só falei o que Deus mandou falar. Falei, não, então veio para o endereço errado, que não é para mim. Com toda a humildade no meu coração. Pode se mover em palavra de conhecimento, eu já falei, é outro assunto. Palavra de conhecimento e sabedoria pode vir através de um profeta. Pode vir. Mas eu primeiro preciso saber a vontade de Deus para a minha vida. E se vier um profeta, vai ser somente para confirmar aquilo que Deus já colocou no meu coração. Eu pergunto a você, para a gente terminar, você ama a palavra de Deus? Vamos entrar num outro nível de amor com a palavra de Deus? Você me permite fazer uma colocação diferente? Vamos ter um caso de amor com as Escrituras? Se você não gostou, já falei. Vamos ter aquele fala assim, eu amo. Sabe aquele negócio de você abraçar a palavra? Eu amo essa palavra. Eu amo essa Escritura. Quando o pregador vier aqui falar, ele lê o texto, a gente já vibrar só pelo texto lido. Já está falando, ele não precisa falar, amém, irmão, não precisa falar isso, mas você já vibrar só pela revelação escrita. Que coisa linda. A gente precisa restaurar isso. Que essa palavra sirva para inspirar você. Que você tenha, se você já tem isso, que intensifique cada vez mais. Que você ame cada vez mais a palavra de Deus. Posso falar uma coisa? Que você cresça, amadureça naquilo que Deus revela lá em Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé, à medida da estatura de varão completo, amém? Varão e varoa, homem e mulher crescidos, amadurecidos no Espírito Santo, amém? Quando você lê a palavra, que ela não somente emocione você, te tirar lágrimas dos seus olhos, mas muito mais, que ela mexa com as suas entranhas, porque a palavra de Deus, como lemos, ela é viva e eficaz. E quando você a ouvir, você fala assim, eu estou percebendo Deus falando comigo. As pessoas saem dos cultos hoje, elas falam assim, não percebi Deus falando comigo. Falei, rapaz, você está incrédulo, hein? Deus falou no momento da leitura, pode ter sido das ofertas, a irmã leu um texto, ou pode ter sido no final, ou pode ter sido os ministros de louvor quando citam um texto, mas quando a palavra é escrita e quando você percebe que Deus está falando, Deus já falou com você, Deus já falou com você, mas muitas vezes a gente está viciado em quê? A gente quer um movimento, né? A gente quer o profeta, a gente quer o choro. Vamos chorar, vamos ficar intensos com a palavra de Deus. Que você conheça a palavra de Deus, que você conheça os contextos, que você seja modificado e transformado por essa palavra, amém? Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Sim, Senhor, são sempre oportunidades que nós temos de Te amar, de ouvir a Tua voz. Nunca é em vão o que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Nós queremos renovar, queremos colocar mais lenha nessa fogueira, que o nosso amor pela palavra, pela Tua palavra, seja intensificado cada vez mais. Eu quero dizer com os meus irmãos que nós amamos essa palavra, nós amamos o Senhor, nós queremos ter um caso de amor com as Escrituras, nós queremos ouvir o Senhor falando, sempre conosco, mas muito mais queremos ser transformados pelas instruções que o Senhor nos der. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Sejam abençoados. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré.
Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!